Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que boa madrugada não, né? Mas eu espero que todos estejam bem e, enfim, que vocês tenham tido uma ótima semana. Que é claro, vocês tenham assistido às aulas anteriores, né? Por que eu tô falando isso? Até então eu não tinha falado que vocês tenham assistido às aulas anteriores, mas para que vocês entendam as próximas aulas, as aulas anteriores precisam ser assistidas, gente. Tá? Com muita dor no meu coração que eu tenho que falar isso pra vocês. Por quê? Porque tudo que a gente passou nas aulas anteriores acabou sendo uma base para continuidade. Então é um complemento. Eu preciso que vocês tenham entendido o conteúdo anterior para que vocês compreendam o que ainda está por vir, tá? Ih, eu não tô olhando pra câmera, costume, né? Para que vocês entendam o que ainda está por vir. Então, por favor, quem não assistiu, assista, tá? No mais, tique nervoso. Eu espero que vocês realmente estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Estamos indo para nossa quinta aula, né? Não tá sendo fácil esse negócio de ficar fechado praticamente. Andar de máscara é muito desagradável, como todos nós sabemos. Não é muito legal, não. É abafa e aquela coisa de louco. Mas, com tudo isso passando, é claro, voltaremos à nossa rotina. E eu matarei a saudade que eu tô de vocês. Que, gente, que saudade da sala de aula, que saudade de vocês. Nós estivemos no colégio e, sério, sem vocês falta alguma coisa, né? Falta a essência. E é muito estranho falar isso pra vocês, sem estar olhando pra vocês, porque eu entrei na escola e eu já comecei a lembrar do rostinho de cada um, assim, quando eu passava pelo corredor e via vocês quando eu chegava na escola. Então, realmente, eu não vejo a hora que isso tudo passe para que essa cena volte, né? E eu os vejo novamente, tá? Boa aula, bons estudos. Enfim, gente. Um abração para todos. Prestem atenção. Não esqueçam, por favor. Eu preciso que vocês tenham assistido as aulas anteriores. Entendido as aulas anteriores para que daqui para frente as coisas consigam ter um progresso bom, tá? Até porque uma coisa complementa a outra. Então, boa aula, meu povo. Foco, muito foco, porque agora todo foco é necessário e realmente agora eu dou uma ênfase maior pro. Se vocês não entenderem, me perguntem, tá? Eu preciso que vocês me perguntem tudo que vocês não entenderem, porque senão vai ficar mais complicado. Certo? Até a próxima, povo. E até a nossa sexta aula, né? Enfim, um abração pra todos. E prestem atenção, foco de 97% não, vou pedir de 100%. Dessa vez eu preciso de 100%, tá? Então, boa aula, gente. Então, nossa aula de hoje é sobre correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. A imagem mostra refugiados. Como vocês estão vendo aí, já coloquei a abertura mesmo da apostila de vocês. Os problemas que envolvem esses refugiados são guerras civis, perseguições religiosas, problemas econômicos, entre outras adversidades que abalam um país e que podem levar muitas pessoas a abandoná-lo. É coerente ressaltar que as pessoas também migram para estudo e trabalho e que colaboram nesses países, tanto economicamente quanto socialmente. Nós não podemos deixar de lado situações como pessoas muito bem qualificadas que compõem contingentes tanto de imigrantes como refugiados. Em vários casos, existem lacunas em certas áreas de trabalho, nas quais a vinda de pessoas de outros países é essencial, como nós vimos com relação à Europa. Então, o aumento da diversidade cultural também pode ser considerado um aspecto positivo. Então, sobre a atividade de vocês, não esqueçam que muitos povos migram de diferentes lugares,
né, para assegurar a sua própria sobrevivência. Assim, a migração ela pode ser vista como uma condição natural da humanidade. Então, é bom que vocês deem uma olhada com uma atenção essencial para essa relação, tá? Dessas atividades que vocês vão fazer. Então, o que vai acontecer? Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se eu enxergo. Eita. Que vocês sabem que a pessoa aqui é cega. Então, a imagem mostra um grande grupo entrando na Hungria, como destino a Alemanha. Que fatores podem levar grandes contingentes a sair temporáriamente? Né? Quais são os fatores que podem fazer com que essas pessoas saiam do seu país, saiam da sua zona de conforto? É como nós falamos um pouquinho mais cedo. Né? Existem pessoas muito bem qualificadas e com condições de vida até estável, que compõem o contingente tanto de imigrantes como de refugiados. Então, quais fatores podem levar uma pessoa a sair, a largar tudo que ela tem e sair temporária ou permanentemente de um país? Segunda, que benefícios uma nação pode obter com a vinda de pessoas de outros países? E que desafios pode enfrentar? Então, quais são os benefícios que a nação pode obter? A gente pode lembrar bem da Europa, né, do continente num todo. Quais são os benefícios que a nação pode ter com a vinda de mais pessoas? Tá? Essa resposta é por conta de vocês, eu não vou dar resposta. Apesar que, querendo ou não, a resposta ela acaba fluindo. E que desafios podem enfrentar? Quais são os desafios que essas pessoas podem enfrentar? Tá? Então, divirtam-se. Já de cara com a atividade, meu Deus do céu. Bem minha cara mesmo. Tá? Então, a gente pode citar de exemplo a Alemanha, né? Um dos países que tem adotado diversas políticas de acolhimento aos imigrantes. Talvez até como forma de amenizar umas posturas xenofóbicas que eles tiveram atribuídas ao passado. Tá? Então, existe de certa forma uma certa pressão migratória em diversos locais do mundo. A dificuldade para entrar em alguns países é variável, né? Quando nós percebemos que até turistas relatam problemas com vistos de entrada. E se a gente comparar, né, com imigrantes e refugiados, é perceptível que os desafios são ainda maiores, certo? Continuando, vocês ainda vão continuar com a atividade, gente. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos analisar, certo? A imagem ao lado mostra a entrada do aeroporto de Praga, capital da República Tcheca. Uma seta indica a fila exclusiva, à direita, para os cidadãos da União Europeia. À esquerda devem se direcionar os cidadãos dos demais países. A concessão de vistos para entrada em diferentes países muda de acordo com os tratados internacionais e principalmente pela política interna de cada país, que pode ser mais ou menos restritivo conforme o próprio critério. Sobre esse tema, responda. Pergunta A. Você considera justo que cada país adote uma postura diferente para pessoas vindas de outros países? E vocês vão me justificar. Vocês acham que é justo, por exemplo, né, o caso aqui de Praga, que isso não é só o caso de Praga, mas que tem uma postura diferente para a vinda de pessoas de outros países? Países pertencentes à União Europeia passam pela direita e os demais países precisam passar pela outra parte do aeroporto e assim por diante. Então vocês vão justificar essa resposta. B. Você ou alguém que conheça já vivenciou uma situação complicada em viagens internacionais? Ou teve visto de entrada negado? Explique como foi. Então, vocês já passaram por alguma situação chata, desagradável, vistoria, que é muito desagradável, ou até desconfiança de outros países. Dificuldade com o idioma também acaba, de certa forma, entrando nessa questão de vivência de situação complicada em viagens internacionais. Então, são vários fatores. E daí, vejam que vocês vão achar melhor citar na atividade, certo? Então, continuando.
as correntes migratórias. Com relação a essa questão de correntes migratórias, vem o termo. Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem que migra, o homem que migra faz faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo ou determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço, como por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Então, medidas severas têm sido adotadas por diversos países para conter o avanço das migrações, principalmente as ilegais. Essas medidas não são bem vistas e causam certo desconforto internacional, porém, ocorrem segundo o princípio da soberania que cada país tem em relação à condução da sua política interna. Aqui vocês podem ver Perdão, gente. Vocês podem ver o mapa de fluxos migratórios internacionais. Então, o que acontece com esse mapa? Notem vocês, que as setas em verde musgo, são entre regiões. As em vermelho são na própria região. E claro que vocês sabem que quanto mais larga for a seta, maior é o fluxo. Isso entre 2010 e 2015. O que dá pra gente perceber? Opa. Olhem quantas setas indo para a Europa. Tanto da Índia, quanto do Irã, da Ásia, setas indo para a Europa, da África, tá? Da América Latina, da América do Norte também. Então, a Europa um continente de entrada e saída de imigração. Tá? Então, são essas algumas das nossas análises. Agora, a questão, que acaba ficando um pouco mais, como é que a gente pode falar, complexa, é o que é na própria região, que são as em vermelho. Então, a gente pode ver ali a questão da América do Norte, que a gente sabe que é entre Estados Unidos e Canadá, a América Latina, que daí já acaba abrangendo mais países, na África, Oriente Médio, na própria Europa, que nós sabemos que existem países com mais dificuldades financeiras, na Ásia e na Oceania também. Então, esses fluxos eles vão acontecer independentemente da região. Não é porque é um país desenvolvido, um continente desenvolvido, que não ocorre um fluxo de imigração entre eles, como a gente viu ali na parte da América do Norte, que é o Canadá e Estados Unidos. 2 países desenvolvidos, porém que ocorre esse fluxo de imigração. Tá? E depois nós vamos utilizar esse mapa de novo. Então vocês têm mais uma atividade para realizar na apostila, e que é o seguinte: vocês vão usar os mapas. Então, o mapa de fluxos migratórios internacionais, que está na página 47 da apostila, foi elaborado com uma projeção cartográfica azimutal, plana, polar, centralizada no Polo Norte. A escolha da projeção está, em muitos casos, relacionada com a informação que se pretende apresentar. Por que a escolha dessa projeção foi mais adequada para apresentar os fluxos migratórios? Depois, compare o mapa de fluxos migratórios com o mapa de migrações do século XIX e XX disponível na página 2 do seu material de apoio e responda: qual a principal diferença entre o sentido dos fluxos migratórios apresentados nos 2 mapas? Tá? Essas atividades vocês realizam na apostila e logo irei corrigir. Continuando, gente, os gráficos. Então, a Ásia tem sido o continente que mais abriga imigrantes. Atualmente, cerca de 80 milhões de pessoas que vivem nesse continente não estão mais em seu país de origem. Os países de maior desenvolvimento, maior nível de desenvolvimento econômico, são os principais destinos de imigrantes. Porém, o cenário mundial atual está sendo marcado pela forte onda de deslocamento de pessoas,
que têm deixado seus países não de forma espontânea, mas forçada, em razão de condições de vida muito precárias, guerras civis, perseguições religiosas de grupos extremistas, coronavírus, entre outros motivos. Esse caso de muitas pessoas que partiram do norte da África e do Oriente Médio em direção à Europa, parte considerável desse grupo que se deslocou tem direitos assegurados, pois esses indivíduos podem ser considerados refugiados. Então, os países signatários de convenções e acordos internacionais relacionados à questão dos refugiados devem autorizar seu acesso e assegurar condições para garantir a sua segurança e a sua dignidade. Então, o que são os refugiados? É um dos principais problemas em termos populacionais e a nível global é a questão dos refugiados. O conceito de refugiado foi regulado pela Organização das Nações Unidas, por meio da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, realizada em 1951 e adotada em 1954. Segundo a ONU, na convenção em questão, para ser considerada refugiada, a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade, por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, que se ausentou de seu país em virtude desses termos, ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Só que a gente precisa ressaltar que uma pessoa deixa de ser considerada refugiada se as condições de perseguição ou temor reverterem-se, ou se tornarem injustificadas em função de mudanças políticas ou se voluntariamente o refugiado voltar para o seu país ao qual pertence, a sua nacionalidade para fins de residência. Então, aqueles refugiados que adquirem uma nova nacionalidade, usufruindo da proteção desta, também não poderão ser mais considerados oficialmente como tais. Não esquecendo que existem vários tipos de refugiados no mundo. Alguns por condições de perseguição política, outros pela existência de conflitos, sejam eles armados ou guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, discriminação racial, social ou religiosa, e até mesmo os refugiados ambientais, entre muitos outros tipos, que se nós ficarmos citando aqui, meu caneco, né? A aula vai embora e passa um dia, 2 dias e a gente falando de refugiado. Então, todo refugiado tem os mesmos direitos que qualquer outro imigrante legalizado, ou seja, direitos básicos de qualquer indivíduo. Também estão igualmente sujeitos às leis dos países pelos quais são recebidos. Em algumas situações, quando há um fluxo muito intenso de refugiados recebidos em um país, eles podem estar sujeitos a algumas restrições para a própria organização interna do país receptor e para zelar pela segurança e pelo bem-estar de todos. É aquela situação que a gente fala, não dá para você fazer uma festa se você não tem como bancar um certo número de convidados, certo? Então, se porventura você faz uma festa e você convida 200 pessoas e você libera essas 200 pessoas para levarem um acompanhante, já serão 400 pessoas. Beleza, até então isso comporta o teu financeiro e também o salão de festa. Agora, se eles resolvem levar mais alguns adicionais, que cada, vamos citar ali que foram mais 100 pessoas adicionais. Como é que eu vou comportar mais 100 pessoas no salão? Como é que vai ficar a segurança dessas 100 pessoas no salão de festa? Ou até mesmo, como é que eu vou bancar essas 100 pessoas a mais? Visto que talvez cada convidado me dê uma despesa de aproximadamente R$ 100. Então, como é que eu vou confortar todas essas pessoas e como é que eu vou servir todas essas pessoas, gente? Não tem condições, tá? Então, não é pensar de forma mesquinha ou pensar de forma egoísta do país, mas infelizmente essas restrições elas acontecem para que a organização do país não entre em colapso.
E daí vai causar um BO enorme não só para os refugiados, mas também para a própria população, porque a população também entra em declínio. Né? Então, são vários e vários fatores para nós analisarmos. Beleza? Continuando, os dados divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, eles revelam um drama crescente. Em razão dos conflitos nacionais existentes em várias partes do mundo, o número de refugiados vem aumentando exponencialmente. Em 2014, para vocês terem uma ideia, esse número chegou a 59 milhões de pessoas, aproximadamente. Cerca de 22 milhões a mais em comparação com a década anterior. Outro dado alarmante é que mais da metade desses refugiados é menor de idade. Então, são situações bem complicadas de levar em consideração e de analisar também. Não é a questão da, meu pai, mas isso acontece? Sim, isso acontece, isso está perto. É claro que agora, com a questão que nós estamos vivendo, isso não entra em noticiário. O foco é só o Covid-19. Mas são dados que geralmente estão na mídia, porque é muito, muito complicado. Tá? Continuando, gente, aqui vocês têm mais as regiões de destino e países onde parte a maioria dos refugiados, isso até o primeiro semestre de 2017. Então, 55% dos refugiados originam-se de 3 países: Sudão do Sul, 1.400.000, Afeganistão, 2 milhões e meio, Síria, 5 milhões e meio. É gente pra caramba, gente. Tá? Então, as situações que nós temos que analisar. Tá? E chega numa parte da aula que eu, sinceramente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não gosto. Eu não me sinto muito bem, me dá uma dor enorme no coração. Porque quando a gente vai falar sobre fome, é uma coisa complicada. Tem uma frase que a gente usa que eu já cheguei a ler no noticiário que ela falava mais ou menos assim: tudo é ilusão, menos a fome. Então é uma questão bem complicada de se lidar, na verdade. Tá? Então, eu falo que é uma aula triste. É uma das aulas mais tristes que existe para a geografia. Eu falo que é essa questão da fome, no meu ponto de vista. Mas nós temos que passar por ela, certo? Então, continuando, os refugiados da fome. Então, os refugiados da fome são migrantes por razões econômicas. As lógicas do desenvolvimento e a posição dos países que sofrem com a pobreza e a miséria são fatores importantes para compreender as causas da fome no mundo. Então, apesar do acesso a uma alimentação adequada figurar como um direito humano, os governos, as corporações, os organismos que promovem o endividamento ilegítimo dos países e os organismos que promovem a liberação do mercado, como uma violação a seu direito de dominação. E enquanto esses últimos investem seus melhores esforços na produção de milho, arroz e cereais para produzir biocombustíveis, o acesso à alimentação adequada se torna cada vez mais um privilégio pelas altas dos preços dos alimentos. Então, até tem eu não lembro se era uma pesquisadora, eu lembro que o nome dela era Virginia Bolten, se eu não me engano, e ela falou a seguinte frase: não dar a possibilidade de que as pessoas afetadas pela fome busquem alternativas não seria como submetê-las a um campo de concentração? É uma coisa que a gente tem que analisar, gente. É uma situação difícil, Continuando. Deixa eu só cuidar aqui. Então, de acordo com a ONU, a alimentação é um direito de todo ser humano. Assim, seria igualmente correto pensar que a situação da fome assegura os direitos dos indivíduos de ser considerados refugiados e, consequentemente, procurar asilo em outros países? Então, uma sexta parte dos habitantes do planeta passa fome. A maioria deles, em termos percentuais da população, a gente sabe que está na África. São aproximadamente 20% de atingidos. 11% para a Ásia e América Latina e Caribe, 6%.
Então, a segunda avaliação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é o FAO, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e da Organização Mundial da Saúde, a OMS, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, e do Programa Mundial de Alimentos, que são todas as organizações que conseguem calcular esses dados, conseguem fazer esse levantamento, né, dessas situações do nível de fome nos países, meio que num todo já englobando. Então, a FAO, organização vinculada à ONU, que nós falamos anteriormente, para a alimentação e agricultura, define a situação da fome como a condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores a 1 ano. Outros termos, como subnutrição e desnutrição, estão relacionados. A desnutrição se diz respeito à proliferação de doenças. A subnutrição seria semelhante à condição da fome, porém, sem determinação de um período. A fome não é um problema pontual e específico de alguns países, mas sim um problema global. Por isso que, na verdade, não é só um país ou dois que ajudam a questão dos países que passam a dificuldade da fome, né? Então, é uma questão de todos os países, eles acabam colaborando para tentar diminuir a situação da fome no mundo. Então, vamos ter alguns destaques aqui para o mapa de vocês. População subnutrida de 2015, né, para os países da África. Nós temos ali a Etiópia, o Quênia, Tanzânia, Moçambique, Namíbia, Zâmbia, que passam por essa questão, que estão com o destaque em vermelho mais escuro, de populações subnutridas. Na parte do Oriente Médio tem o Iêmen, né, pega a pontinha do Oriente Médio. Na Ásia, Iraque, Índia, Paquistão, Afeganistão, Mongólia, China, Indonésia, Vietnã, Laos, Tailândia. Meu Deus, é muito país. Entre outros, vamos colocar o entre outros aqui porque são vários países. Então, países que passam pela população subnutrida. Então, podemos ainda diferenciar 2 tipos de fome, a aguda e a crônica. A fome aguda ocorre em situações pacíficas, muitas vezes associadas à falta de alimentos geradas por questões climáticas pontuais, por desnutrição de lavouras e cultivos, guerras, entre outros fatores, cujas soluções podem ser obtidas em um curto período de tempo. Então, a fome crônica é causada por situações maiores, cuja solução não é momentânea e que impede a população de, com seus meios, sair daquela situação. Apesar dos altos níveis, os altos números e da fome ser uma realidade nos países chamados subdesenvolvidos, aquelas pessoas que tentam por desespero escapar da morte migrando para outros lugares são sistematicamente criminalizadas. E muitas morrem antes de chegar nos seus destinos. As mortes dessas pessoas, elas nem sequer são contabilizadas. Os refugiados da fome não são migrantes por razões econômicas, ou seja, eles não estão buscando ter uma vida melhor em outros países, mas eles são forçados a deixar os seus lugares de origem por uma questão estrutural, que não oferece para eles uma outra alternativa a não ser essa, né, ou fugir daquela realidade. Então, embora seja evidente que o não acesso à alimentação coloca em risco a existência da pessoa, e que esta é uma questão básica de manutenção da própria vida, a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, isso é o protocolo de 1967, não consideram aqueles que fogem da fome pela via migratória como refugiados. Então, isso significa que ao chegar aos destinos, sobretudo aos países chamados desenvolvidos, essas pessoas são qualificadas como migrantes ilegais por razões econômicas. O fato de não ter amparo legal que justifique a sua migração faz com que essas pessoas sofram discriminação, perseguição, por sua condição ilegal.
Então, as vítimas da fome, elas são chamadas até de delinquentes, sendo que é uma situação que ela precisa ser analisada mais a fundo, né? Porque a fome, ela deveria ser considerada uma forma de refúgio, né? Uma forma de justificativa por ser refugiado. Então, a ONU atribui a problemática da fome, sobretudo, o aumento dos números nos últimos 4 anos, aos conflitos entre as populações e a eventos relacionados à mudança climática. No entanto, não mencionam que as políticas de agricultura e a mudança climática realizadas pelos países ditos desenvolvidos são uma das raízes do problema que condena milhões de pessoas à morte por falta de alimentação adequada. E as lógicas, né, do desenvolvimento e a posição dos países que sofrem com a pobreza e a miséria são fatores importantes para compreender as causas da fome no mundo. O chamado Pacto Colonial leva a questionar como é possível, na verdade, que a atual capacidade de produção de alimentos, que é o dobro do total necessário para abastecer a população mundial, a fome seja uma realidade. Então não é a falta de recursos, é um jogo de poder que utiliza a fome como forma de sustentar uma hegemonia econômica, social, cultural ou até mesmo política. Então, apesar do acesso a uma alimentação adequada figurar como um direito humano, os governos, as corporações e os organismos que promovem o endividamento ilegítimo dos países e os organismos que promovem a liberação do mercado a veem como uma violação do direito de dominação. E enquanto esses últimos investirem seus melhores esforços na produção de milho, arroz, cereais para produzir biocombustíveis, o acesso à alimentação adequada se torna cada vez mais um privilégio, né, como nós falamos acima. Então, embora a realidade atual ligada à questão da fome nos remeta a um grande fluxo de deslocamento de indivíduos, originários principalmente no Oriente Médio e do Norte da África, isso não é exclusivamente meramente regional. Diversos países europeus, por exemplo, já vivenciaram essa situação no passado. Alguns exemplos são a Irlanda, entre 1845 e 1849, e a Ucrânia, na primeira metade do século XX. Na década de 1920, as políticas implantadas pelo governo da União Soviética, né, Joseph Stalin, em seu país, resultaram, por exemplo, na coletivização dos campos, o que gerou uma grave crise fundiária e produtiva, em especial de grãos e a criação de gado. Isso resultou na morte, né, por fome e no deslocamento populacional de muitos soviéticos, em especial ucranianos, no início da década de 1930. Nessa foto que vocês estão vendo aí, né, são imagens de um conjunto de estátuas na cidade de Dublin, na Irlanda, representando o grande período da fome que atingiu o país entre 1845 e 1849, causando a morte de mais de 1,5 milhão de pessoas. Cerca de 2 milhões de pessoas abandonaram o país nessa época. As causas da fome que atingiu a Irlanda foram a presença de fungos, que destruíram muitos cultivos, e o bloqueio comercial que havia sido imposto pela Inglaterra. Então, pessoal, a atividade de vocês, página 46, página 48. Boa semana. Se cuidem, tá? Tô com saudade de vocês. Não esqueçam que vocês moram nesse meu coração aqui. E até a próxima aula, gente.